A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Que quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Isaías, capítulo 61 e o versículo 1. Isaías, capítulo 61 e o versículo 1. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim e para você nessa tarde, meus irmãos, é que Deus ele ungiu a mim e a você, meus irmãos, para pregar a palavra dele, meus irmãos. Deus ungiu a mim e a você, meus irmãos, para falar do amor dele, meus irmãos. Para que através, meus irmãos, da palavra de Deus, meus irmãos, quem se encontra preso, meus irmãos, venha ser liberto. Para que através da palavra de Deus, meus irmãos, quem se encontra, meus irmãos, acorrentado, meus irmãos, venha ser liberto, meus irmãos. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, cura. A palavra de Deus liberta, meus irmãos. A palavra de Deus transforma, meus irmãos. A palavra de Deus é cura, meus irmãos. Mas nem todos, meus irmãos, querem dar ouvido à voz de Deus, meus irmãos. Nem todos são mansos, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que são violentas, meus irmãos. Que você prega o amor, mas a pessoa não quer o amor, meus irmãos. Que você prega o que Deus está mandando, mas a pessoa não quer ouvir, meus irmãos. Não quer dar ouvido à voz de Deus, meus irmãos. Mas independente, meus irmãos, se a pessoa vai dar ouvido ou não, meus irmãos. Se a pessoa é agressiva ou não, meus irmãos. Que você venha pregar, meus irmãos. Porque Deus ungiu a você para pregar, meus irmãos. Independente se a pessoa queira ouvir ou não, meus irmãos. Independente se a pessoa vai ser violenta ou não, meus irmãos. É com ela e Deus. Que você não deixe de pregar, meus irmãos. O que Deus, né, manda, meus irmãos. Porque a gente tem que fazer a vontade de Deus, meus irmãos. Porque Deus nos ungiu para isso, meus irmãos. Para pregar a palavra dele, meus irmãos. Muitos não aceitam, meus irmãos, quando Deus usa a mim e a você para pregar a palavra dele. Muitos não dão ouvido, meus irmãos. Mas feliz daqueles que dão ouvido à palavra de Deus, meus irmãos. Feliz daqueles que dão ouvido à voz de Deus, meus irmãos. Porque tem muitos, meus irmãos, que quer seguir o próprio caminho, meus irmãos. Não quer dar ouvido à voz de Deus, meus irmãos. Porque Deus fala, meus irmãos. Deus usa a mim e a você para falar, meus irmãos. Mas tem muitas pessoas que não querem dar ouvido à voz de Deus, meus irmãos. Porque quer seguir o próprio caminho, meus irmãos. Mas só que o nosso caminho, meus irmãos, é perigoso. O nosso caminho, meus irmãos, né, tem perigo, meus irmãos. Mas o de Deus não, meus irmãos. Porque é o caminho de Deus que a gente tem que seguir, meus irmãos. Porque Deus é o caminho, a verdade e a vida, meus irmãos. E nós temos que seguir o caminho de Deus, meus irmãos. Que é o melhor caminho, meus irmãos. Mas muitas das vezes, meus irmãos, você quer seguir o nosso próprio caminho. Mas é o caminho de Deus que a gente tem que seguir, meus irmãos. Porque o nosso caminho é perigoso, meus irmãos. O nosso caminho tem risco, meus irmãos. E tem consequência, meus irmãos. Mas o de Deus não, meus irmãos. Se você for guiado pelo Espírito Santo, meus irmãos, nada vai dar errado na minha tua vida, meus irmãos. Porque quando vocês somos guiados pelo Espírito Santo, meus irmãos, tudo dá certo na minha tua vida, meus irmãos. Mas quando você quer seguir o nosso próprio caminho, meus irmãos, dá errado, meus irmãos. A gente corre perigo, a gente corre risco, meus irmãos. Porque é o caminho de Deus que a gente tem que seguir, meus irmãos. Porque muitas das vezes você não quer aceitar o nosso chamado. Porque a gente não quer fazer a vontade de Deus, a gente não quer seguir o caminho de Deus, meus irmãos. A gente quer seguir o nosso próprio caminho, meus irmãos. A gente quer se arriscar. Mas muitas das vezes o preço é alto, meus irmãos. O preço que a gente tem que pagar, meus irmãos. Pela nossa desobediência, meus irmãos. Pelas nossas escolhas, meus irmãos. É a nossa própria vida, meus irmãos. Porque Deus fala com a gente, meus irmãos. Mas a gente não quer dar ouvido, meus irmãos. A gente quer fazer o que quer, meus irmãos. A gente tem que seguir o caminho de Deus, meus irmãos. Porque é a vontade de Deus que prevalece na minha e na tua vida, meus irmãos. E que você, meus irmãos, venha dar ouvido à voz de Deus, meus irmãos. Porque quando Deus fala, meus irmãos, porque Deus quer que você venha fazer o que Ele quer, meus irmãos. Que a gente venha seguir o caminho dele, meus irmãos. Porque Deus fala, meus irmãos. Só que muitas das vezes você não quer dar ouvido, meus irmãos. E você quer fazer o que a gente quer, meus irmãos. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela liberta, meus irmãos. Mas tem muitas pessoas que não querem ser libertas, meus irmãos. Tem muitas pessoas que querem continuar presas, meus irmãos. Querem continuar sendo escravos do diabo, meus irmãos. Porque são poucas pessoas, meus irmãos, que querem ser libertas. São poucas, meus irmãos. Porque tem pessoas que gostam de fazer a vontade do diabo, meus irmãos. Que gostam de estar no lamaçal do pecado, da sujeira, meus irmãos.
na imundícia, e não quer se limpar, não quer ser liberto, meus irmãos. Porque quer seguir o próprio caminho, meus irmãos. O caminho tortuoso, o caminho que não agrada a Deus, meus irmãos. Mas que você, meus irmãos, venha seguir o caminho de Deus, meus irmãos. Porque é o melhor caminho que existe, meus irmãos. Para mim, para você, é o caminho de Deus, meus irmãos. Não é o nosso caminho, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor. Tenham uma boa tarde e um ótimo domingo para todos.